Zack Snyder está aqui no Brasil, ou estava no Brasil já, né? Fez até churrasco do Brasil, o Papai Snyder, né? Revelou em entrevistas que faria Demolidor, caso a Marvel Studios quisesse. Também disse que o universo dele na DC se encerrou, não tem mais volta. Entretanto, ele faria aí só mais um filme na DC, que seria uma adaptação do Batman de Frank Miller, o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Entretanto, o Batman e o Superman não seriam o Ben Affleck e o Henry Cavill. Mas não vou falar aqui sobre isso neste vídeo. Eu vou falar sobre quais foram os pontos positivos de Snyder e quais foram os pontos negativos de Zack Snyder aí no universo da DC. Fica aqui no vídeo que vamos conversar sobre isso. Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. Então aproveita e se inscreva, ativa o sininho, deixa o like geek, registra a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. E claro que também é muito importante para o engajamento do canal, e compartilha com seus amigos, beleza? Estamos juntos. Bom, todos vocês sabem que eu sou um fãzaço da obra de Snyder na DC. Para mim, continuaria facilmente aí fazendo seus filmes na DC, porque a sua visão é uma visão que eu também tenho desses personagens. Entretanto, a Warner é uma várzea. Mas enfim, quais foram os pontos positivos e negativos? Para terminar o vídeo feliz, eu vou falar primeiro dos pontos negativos de Zack Snyder. E o primeiro deles, na minha opinião, é a escalação de elenco como um dos personagens do Aquaman e do Flash. E por quê? Porque o Flash, o Barry Allen, ele é loiro. E o Ezra Miller, ele é meio que japonês, cara. Ele tem traços de mestiços, sabe? E não bate com o Flash do Barry Allen. E o Aquaman, ele é um personagem loiro, e o Momoa, ele é meio havaiano. Por mais que eu entenda o raciocínio do Snyder de colocar o Momoa, porque, pô, o Aquaman, ele vive na água, então ele toma aquele sol, ele vai ser bronzeado. Só que assim, o Aquaman é loiro, entendeu? E por mais que a atuação do Momoa seja boa para o Aquaman, e até o próprio Ezra Miller também seja boa como Flash, mas você não vê ali as características originais desses personagens. E isso me incomoda um pouco. Só que é o seguinte, eu não acredito que seja por lacração, porque nenhum dos filmes do Snyder tem lacração. Eu acho que realmente foi erro de feeling, você tá entendendo? Foi uma escolha. Entretanto, o Batman, Superman, Mulher Maravilha e o Cyborg, ele escolheu ótimos atores para os seus papéis, né? O Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e o Fisher como o Cyborg. Agora, o próximo ponto negativo é a Lois Lane. Cara, é o seguinte, aqui você vê muito bem isso que eu vou dizer aqui agora no filme Man of Steel. Ela é muito forçada no filme, porque o Snyder, eu sinto que ele teve muita dificuldade em desenvolver uma relação entre a Lois Lane e o Clark Kent. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, no Man of Steel, todas as partes praticamente que a Lois Lane aparece é forçado. Por exemplo, a fortaleza lá da solidão, quando o Superman acha lá a nave kryptoniana, que aí os militares acham uma montanha no Canadá, né, no gelo, uma montanha que tem algo ali que está há mais de 5.000 anos, só que ninguém conseguiu ir lá de fato, só o Superman consegue. Só que a Lois Lane vê um cara de longe subindo a montanha e ela quer fazer reportagem, e ela segue esse cara e ela consegue subir, mas tipo assim, porra, só o Superman consegue, tá entendendo? Fora todas as outras cenas que a Lois Lane aparece, que é totalmente conivente, cara, com o roteiro, sabe? Uma forçação de roteiro. No final lá, quando tá com guerra contra os kryptonianos, ela está em uma nave militar, cara, era uma jornalista, você tá entendendo? Pô, por que o Zod quis, além do Superman, a Lois Lane? A Lois Lane é só uma jornalista, mas não, ela tem que estar na nave do Zod
pra ela ajudar o Superman, entendeu? Então assim, você vê que é forçado a Lois Lane, é um ponto muito baixo no filme do Man of Steel. Do BVS também. No BVS, cara, por que ela aparece no final da cena da luta do Batman contra o Superman? Tipo assim, o Batman já tinha sacado que ele, por mais que seja um alienígena, ele também foi um homem, porque ele também teve uma mãe. Tipo assim, não precisava da Lois Lane ir lá e falar pro Batman, a mãe dele, e não sei o que, não precisava disso, entendeu? Pô, por que ela foi buscar a lança de Kryptonita? Você tá entendendo? Tipo, foi muito forçado também. E aí, eu acho que é até pior que o Man of Steel, porque estamos falando de um filme que tem um Superman, Batman e Mulher Maravilha. Talvez a Mulher Maravilha até apareça menos no BVS por conta da forçação de barra que foi a Lois Lane, tá bom? E o próximo ponto negativo é o Lex Luthor, né, do BVS. Cara, assim, o Lex Luthor, a visão definitiva que eu tenho dele é aquele cara equilibrado, aquele cara que joga o jogo do sistema e ele sabe tanto sobre o sistema, cara, que ele faz o sistema agir por ele. Tanto que ele consegue chegar nos quadrinhos a ser presidente dos Estados Unidos. E eu acho que a visão que o Snyder teve do Lex Luthor, cara, foi muito errada, sabe? Um Lex Luthor que parece que é rico só por causa do pai. Parece que não teve nenhum tipo de mérito. Parece que ele não consegue formar uma frase direito, entendeu? Tipo, você não compra que o Lex Luthor fez o Superman e o Batman brigarem, que ele manipulou o Batman, porque assim, o Lex Luthor, ele realmente é mais inteligente que o Bruce Wayne, tá? Entretanto, você não compra a ideia de que o Lex Luthor do Snyder seja tão inteligente assim, e seja tão inteligente ao ponto de orquestrar o confronto do Batman contra o Superman. E para finalizar aqui os pontos negativos, é claro, câmera lenta excessiva, né? Talvez se tivesse menos câmera lenta, o Snyder Cut, por exemplo, tivesse menos de 4 horas de duração. Mas enfim, porque assim, geeks, a partir do momento que você fica usando uma ferramenta o tempo todo, a mesma ferramenta, ela perde o impacto porque vira algo comum. O seu público não se surpreende mais. E o Snyder, ele abusa muito de câmera lenta. Agora os pontos positivos. Agora sim, cara, pontos positivos de Snyder. Primeiro, é claro que eu tenho que falar que eu acho que o Snyder, ele teve uma visão muito foda, porque ele quis colocar uma coisa meio que um Injustice nesse universo da DC. E esse ponto positivo, eu acho que é a história. A história que ele quis contar foi uma história muito foda, né? Porque, por exemplo, cara, olha o Batman que Nightmare. Eu acho muito foda, eu adoro esse Batman que Nightmare. Eu acho que é um traje muito lindo. E eu acho um Batman muito imponente, o Nightmare, né? O pesadelo do Batman. Então, assim, ele conta uma história do que? Porra, o Superman, no começo, Man of Steel, um alienígena, que é a nossa imagem, cai na Terra, aí tem todos os problemas. No BVS, basicamente é um filme que pega nos danos que o Superman deixou com o confronto do Zod, o ódio do Batman, né, em ver que ninguém pode parar o Superman, então ele se vê que ele pode fazer algo, né, como ele não conseguiu mudar Gotham, pelo menos destruir esse alienígena ele consegue, e chega no Snyder Cut, tá tudo diferente. Então assim, você vê que a história que o Snyder coloca durante esse universo é muito foda, é muito rica, além, é claro, do universo do pesadelo do Batman, que é o quê? É simplesmente o Injustice, né? O arco do Justice. O Snyder, ele quis fazer isso. O outro ponto positivo no Snyder, cara, eu acho que é o visual. Os trajes são bonitos pra caramba. Por exemplo, pega o traje do Superman, é um traje cheio de detalhes, né? O traje do Batman é raiz, é uma roupa cinza, que não é armadura, é uma roupa com fibra. Aí você tem um capuz preto, né, luva preta, bota preta e a capa preta.
O traje da Mulher Maravilha também tá lindo. Cara, olha o traje do Cyborg. Olha como é lindo você ver o Cyborg no Snyder Cut. O próprio Aquaman também, uma armadura mais antiga, sabe, cinzenta. O Flash, muitas pessoas não gostam do uniforme do Flash do Snyder, que fala que parece Power Rangers, né? Mas eu acho muito foda. Eu realmente gosto muito do traje do Flash do Snyder. Outro ponto positivo, e eu tenho que dizer pra vocês, que o Snyder, ele queria fazer algo meio que terror, né? Tanto que o Liga da Justiça 2, o plano que ele tinha era contar o futuro apocalíptico do Batman, né? O Injustice, que seria um filme da Liga da Justiça em terror. E você sente isso, por exemplo, no Snyder Cut, cara. Você sente uma pegada mais de terror. E você sente que do Man of Steel pro BVS já vai ficando mais sombrio. E o Snyder Cut mais sombrio ainda. Então imagina como que seria o Liga da Justiça 2. Seria muito sombrio. Próximo ponto positivo do Zack Snyder. Cara, olha as movimentações do Batman. Eu acho que esse é o Batman de quadrinhos, você tá entendendo? Um Batman porrada. Ele é meio que Batman dos jogos de Arkham, cara. Aquela cena quando ele vai lutar contra os bandidos lá que sequestraram a mãe do Clark. Cara, aquilo é Arkham puro. Aqueles movimentos. Ele sai do chão, os bandidos estão olhando pro chão, só que ele já tá lá em cima já, cara. E ele bate de volta, e ele gosta de bater em bandido. Isso é muito foda. É um Batman imponente, cara. É um Batman que gosta de bater em bandido, né? E esse ponto positivo que eu vou falar agora aqui, talvez muitas pessoas não concordem comigo, mas é o Superman. Porque muitas pessoas criticam o Superman do Snyder, né? Falando que ele era muito passivo, que ele não sorri, que não tem nada dos quadrinhos. Mas vejam só. O Snyder, se você pega o Superman do Henry Cavill no Man of Steel e pega o Superman do Henry Cavill no Snyder Cut, você sente uma diferença muito grande. Porque o que o Snyder quis fazer não foi dar um Superman pronto, como a gente já estava acostumado em ver em animações das antigas, em filmes antigos, em muitas histórias de quadrinhos. Ele quis mostrar o porquê que o Superman é o escoteiro, o porquê, da onde que vem a moral dele. Então ele fala, viu do pai, o pai adotivo dele, que vem o quê? Construindo o Clark, vem mostrando a moralidade, os princípios. Então, o Snyder, ele foi tão foda que ele mostra esse desenvolvimento de personagem do Superman, não é pronto. Ele mostra, olha, o pai dele adotivo falando, olha Clark, você tem o poder de decidir o futuro da humanidade, né? Você vai ter que escolher o que você vai ser para eles, né? Ou seja, é princípio, é moral, tá entendendo? E por exemplo, no Man of Steel é o primeiro dia do Superman. Ele não sabe voar direito, ele tá conhecendo os seus poderes ali. Por isso que ele destrói Smallville junto com Zod e depois Metrópolis. Porque ele desconhece os seus poderes, tanto que causa uma destruição. E qual que é o foco do BVS? É a consequência da luta do Superman contra o Zod. Que aí vem a política, a politicagem, né? E aí, por isso que ele é passivo no BVS. Porque ele tinha pouco tempo de Superman e vê que as pessoas estão criticando e ele traz o lado mais humano. Só que no Snyder Cut, depois que ele morre no final do BVS para o Apocalipse, cara, você vê que é um Superman mais confiante, mais sorridente, porque ele já passou por um processo que o transformou daquele jeito. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito foda. Porque, por exemplo, o que o Snyder quis fazer? Eu vou trazer o Superman para um lado da realidade. Então, se caísse um alienígena aqui na Terra, a nossa imagem, com poderes, como que a sociedade iria lidar? Cara, crenças seriam destruídas. Você tá entendendo? Pessoas iam ficar malucas. Ia ter uma puta crise mundial de moral, de crença, de política, enfim. Então o Snyder, ele traz esses tipos de debates que você vê no BVS.
Então, quando falam pra mim que o Superman do Henry Cavill é muito ruim porque ele é passivo e não sorri, eu discordo. Porque o Snyder, ele quis mostrar o porquê que existe aquele Superman pronto. E ele mostra isso no Man of Steel e no BVS para no Snyder Cut ser aquele Superman raiz que a gente conhece. Tá bom? E para finalizar aqui, o próximo ponto positivo que eu acho é o Darkseid, cara. O Darkseid, eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu tava assistindo o Snyder Cut, cara, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Como pode o Snyder conseguir trazer aquela imponência que a gente sente no Darkseid quando lê os quadrinhos, quando assiste a animação? E o Snyder conseguiu. Por exemplo, o Lobo da Steppe. Cara, o Lobo da Steppe, ninguém para ele. Ele mata as Amazonas, ele ganha da Liga e não sei o que lá. Só que quando ele vê o Darkseid, ele se curva, se encolhe e tira a armadura. Ele fica totalmente à defensiva. É o Snyder mostrando em uma imagem só de menos de 1 minuto o quão ameaçador é o Darkseid. Porque se um ser como o Lobo da Steppe se curvou ao Darkseid, cara, olha o nível de ameaça que é o Darkseid. Olha o nível de imponência que ele é. E assim, eu falei que ia finalizar, mas acabei de lembrar de outra coisa aqui agora, tá, Geeks? Quando eu assisti, cara, o Snyder Cut, eu vou ser bem sincero com vocês. A sensação que eu tive, na verdade, não só no Snyder Cut, né? No BVS também. A sensação que eu tenho vendo esses dois filmes é o Snyder pegando a animação da Liga da Justiça, que você provavelmente assistiu, e fazendo live action. O Snyder, ele sabe como que funcionam esses personagens porque ele é um fã. E a sensação que você tem é um fã fazendo um filme para outros fãs. A essência do Batman está mas o Batman do Ben Affleck mata. Cara, eu acho que é o seguinte, uma coisa é você matar a pessoa sangue fria, né? E outra coisa é você em autodefesa, como por exemplo policiais. E no Snyder eu vejo desta forma. O próprio Batman do Keaton assim, o Bale também é assim, entendeu? Então, cara, assim, a essência do Batman tá lá, um cara amargo, um cara solitário, louco, mas ele usa a loucura dele para garantir a ordem, sabe? Amargurado porque tá lá em Gotham e nada muda em Gotham. Então, assim, é um Batman muito foda, cara, do Ben Affleck. Uma pena que não tivemos a oportunidade de ter um filme solo do Ben Affleck como Batman, porque eu tenho certeza que se o Batman do Ben Affleck tivesse um filme solo, seria o Batman favorito de muitos. Mulher Maravilha, olha em BVS, cara. A Mulher Maravilha, muito imponente, foda, e é uma Mulher Maravilha próxima dos Novos 52. Aquela Mulher Maravilha, cara, que é de guerra, que é guerreira, né? Que ela, por exemplo, quando você vê lá a Mulher Maravilha batendo no Apocalipse e ele bate nela, ela cai no chão, começa a gostar, cara, de ver um oponente forte, tipo uma personagem de guerra, guerreira. Olha o Cyborg no Snyder Cut, ele é o coração da liga. Cara, o Cyborg foi um dos pontos mais positivos do Snyder Cut. Olha que foda. Olha como o Snyder conseguiu construir super bem o Cyborg. Enfim, esses foram os pontos positivos e negativos que eu acho, na minha opinião, sobre o Zack Snyder na DC. Mas eu quero saber qual é pra você. Quais foram os pontos positivos e negativos de Zack Snyder, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Estamos juntos, geeks, e até a próxima.